Fala, Rovai! Fala, Rovai! Eu estou tentando ajeitar aqui pro TV Fórum para você ver. Vamos lá. Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11h30. Queridas, queridos e querides. Ô, Laia! Não tem jeito, não aparece a logomarca aqui. Era só desse lado que aparecia e tem o meu Renato Rovai ali na frente. Seguinte, queridas, queridos e querides, saiu uma pesquisa com o gado. Gado marcado e gado feliz. Vida de gado. Gado marcado e gado feliz. Não é essa o trecho. Mas, enfim, o gado foi auditado. Primeiro, quantidade de gado que tinha na Paulista. O Gepopai fez lá a pesquisa e falou 185 mil. Contaram as cabecinhas. Eles usam o mesmo método de contar gado, gente. É o que foi desenvolvido nessas grandes fazendas, tal. O cara usa esse app para ele, vai falar, são tantos, quantas cabeças de boi tem? Tantas. Então tá bom. Bota mais 500 lá, aqueles caras que tem 10, 20, 50, 100 mil cabeças de boi. E eles contam assim. Aí foi contar o gado da Paulista, usou o mesmo método e eles estão reclamando. Não, é para reclamar, né? Calma lá, tem tecnologia. E agora, esse mesmo grupo de pesquisa da USP fez, então, uma pesquisa com questionário. Foram aproximadamente 600 questionários, teve ali, eles consideram uma margem de erro de aproximadamente 4% e revelou coisas muito interessantes que eu vou trazer para vocês aqui, né? 88% dos presentes do ato acreditam que foi o Bolsonaro e não o Lula que ganhou a eleição de 22. Apenas 8% dizem que foi o Lula e 4% não sabem. Ou seja, de cada 10 pessoas que estavam lá, praticamente 9 achavam que o Bolsonaro ganhou a eleição. Então faz sentido você ir num ato pedir qualquer coisa, porque você não acredita que perdeu. Mas mais do que 9,5% deles, ou seja, 94% daqueles que foram no ato, acham que hoje a gente vive numa ditadura. Só 4% acham que não. Provavelmente era o vendedor de cerveja, era o cara que estava lá para fazer matéria, disfarçado que nem o Azenha, né, que nem o Guilherme, que foi filmar. Pessoal, a Laura, a Caprioli, eram esses 4%. O resto, todo mundo acredita que vive uma ditadura. Mas tem dados mais interessantes, eu vou chegar lá. Bom, quase metade deles, 49%, afirmam que Bolsonaro deveria ter dado um golpe e decretado GLO no final de 2022. 39% diz que não. Até aí, olha, você vê, é interessante isso. Quase 40% eram contra a GLO. 12% não sabiam responder. O artigo 142, de que as Forças Armadas deviam assumir como poder moderador, 42% dizem que Bolsonaro deveria ter usado e 45% diz que não. Estado de sítio, apenas 23% achavam que ele deveria ter decretado estado de sítio. Apesar de achar que o Brasil vive uma ditadura, daqueles que estavam lá, só 23% eram a favor do estado de sítio. E quem eram aqueles que estavam lá? Eram pessoas, 51%, eram pessoas de classe média alta. Né? Segundo a pesquisa, 26% disseram ter renda familiar entre 3 e 5 salários mínimos. 25% entre 5 e 10 salários mínimos.
13% entre 10 e 20 salários mínimos, 9% acima de 20 salários mínimos. Ou seja, a imensa maioria, né, não tinha renda acima de 3 salários mínimos, quando no Brasil 60% das pessoas têm renda até 2 salários mínimos. Ou um dado, outro fundamental para entender quem são aquelas pessoas. 67% declararam ter ensino superior. São estudados. A elite cultural, do ponto de vista da formação, não, né, as pessoas são abduzidas, mas elas têm diploma. Têm diploma de ensino superior. De cada 10, 7 têm diploma. Outro dado importante que eu faço questão de destacar aqui é a questão da religião. O Malafaia que chamou, ele é o cara que organizou tudo, então quem estava lá era evangélico? Não. 43% dos que lá estiveram diziam ser católicos e apenas 29% evangélicos. 29% é exatamente a proporção que a gente tem de evangélicos no Brasil. Então, se você tivesse ido no Morumbi ver o Santos ganhar naquele domingo pela manhã de 2-1 do São Bernardo, você ia ver lá, ia fazer uma pesquisa e ia dar 29% de evangélico. Não dá para dizer, e tinham 10% de ateus, inclusive. Não dá para dizer que os que foram lá eram majoritariamente evangélicos. E aí começa a destruir algumas convicções, de como as pessoas falam, não, Rovai, são os pastores que organizam o gado. A pesquisa não diz isso. Aqueles que foram ao ato, a gente pode falar, na hora do voto é outra coisa. Tudo bem. Mas, para a mobilização, quem está indo, o militante orgânico do bolsonarismo é rico. Tem a mesma distribuição nacional religiosa de qualquer outra pessoa, né? Ele é universitário e ele é branco e é homem. Esse é o principal. E se mobiliza a partir de quem? E aí eu tenho minha aposta. Dos influencers, de todos os segmentos que existem, inclusive evangélico, católico também. Me disseram que tem uma rádio Bauru que é extremamente católica e que bolsonarista até o último fio de cabelo. A Jovem Pan, ela não é evangélica. Ela é o Gazeta do Povo lá deles, não é evangélico. E eles organizam a tropa. E muitos, por exemplo, como a Zanata, como a Zambelli, são os influencers dessa gente, não são público evangélico. O que está faltando na esquerda talvez tenha sido construir gente do MST, gente da CUT, gente dos movimentos populares, que seja contraponto do ponto de vista de influencer desses influencers de direita. O que a esquerda tem, ainda que equilibra um pouco o jogo, são veículos de comunicação progressistas e democráticos, como esta Fórum. Mas não tem lideranças, expoentes no movimento social, nas redes, com força. E eles têm, e por ali eles mobilizam para suas grandes manifestações. Ou seja, você que fica xingando os evangélicos aí, tome cuidado. Você pode estar errando a mão. Da mesma forma que você fala aquele, pobre de direita. O pobre de direita não estava na manifestação, meu amigo. Talvez se tivesse, estava vendendo lanche, estava vendendo cerveja, estava vendendo refrigerante, estava vendendo bandeira do Brasil e apito. Mas a maioria não era composta por esse tipo de gente. Enfim, um diagnóstico do bolsonarismo, um raio-x do gado para você entender
com quem você está lidando do lado de lá. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todos.